Mais um episódio do Cerveja Pod. Muito obrigado a você que está conectado conosco, você que está fazendo parte do nosso canal, acompanhando todos os nossos vídeos. Hoje vocês já desconfiaram, já descobriram, você que nos acompanha descobriu. Quando o João está do lado de cá, pode crer que tem gente nova, que hoje a gente está recebendo convidado especial. É que o sucesso do nosso canal foi tão grande que agora está todo mundo vindo nos visitar, e hoje nós estamos recebendo uma visita muito especial, que sem dúvida nenhuma é convidado do João Saciloto, meu grande amigo João, meu parceiro de longa data aqui do nosso canal Cerveja Pod, e agora o João vai apresentar o convidado dele. João, seja bem-vindo. E é claro que estamos muito orgulhosos e satisfeitos, eu sou muito satisfeito e também, mais uma vez, suspeito em ter que apresentar uma pessoa tão grandiosa, meu amigo do peito, o mestre cervejeiro Edmilson Ferreira Silva, mestre cervejeiro, sócio proprietário da cervejaria Claro, biólogo, químico, eu não sei o que mais falar, Edmilson. Acho que nem você mais sabe também quantas coisas você já fez, né? Professor de cervejaria em várias universidades. Eu tenho um conceito, Edmilson. Quando o cara fala o nome do outro completo, você tem duas coisas, ou é amigo do peito há muitos anos, ou está agindo igual a mãe da gente quando era criança. Né? A mãe da criança falou o nome inteiro. Fala o nome completo para intimar. Aí arrepiou. Mas vocês dois parecem que são muito amigos há muito tempo, né, Edmilson? Seja bem-vindo. Muito obrigado, é uma honra, é claro. E aqui a gente pode falar também muito Dankeschön. Ah, sim, esta foi uma terminologia que eu aprendi durante as minhas aulas de alemão. Enquanto eu estava tendo minhas aulas de alemão, nós agradecemos o alemão, quando ele quer se mostrar muito grato, ele diz Dankeschön, né? E o Edmilson, muitíssimo obrigado, né? E o Edmilson já inaugurou lá na nossa longas datas antigamente, o muito Dankeschön, né? Então a gente se agradece no muito Dankeschön. Bom, hoje pode falar, Edmilson. Não, isso virou um trocadilho, né? Ficou bem legal. Bom, hoje aqui no nosso podcast vai rolar muita história, vai rolar muita coisa diferente para a gente conversar, bater papo, porque o Edmilson é uma pessoa muitíssimo especial que está nos presenteando hoje com a sua presença. E eu quero, antes de qualquer coisa, agradecer a você que está aí do outro lado nos acompanhando o nosso canal, e pedir a você que nos encontrou por acaso no início desse vídeo, continua aí que você vai gostar muito desse nosso papo, mas depois você dá uma revisada aqui no nosso canal, que você vai ver que tem muitos outros vídeos falando de cerveja de todas as formas, pelo João, por outros convidados também. E se você não é inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição, ativa aí o sininho, que toda vez que a gente colocar um vídeo novo, você vai receber uma notificação. Bom, senta que lá vem a história. Senta que lá vem a história. Esse também ficou na história, esse trocadilho. Senta que lá vem a história. Com vocês, eu não sei João, se eu começo do começo, se eu começo do fim, porque é tanta história que o Edmilson tem para contar também. Mas não, começa do começo. Como é que começar a relembrar os momentos quando eu entrei na cervejaria, na então Cervejaria Antártica, e quem estava lá me recebendo, naquelas épocas que nós fazíamos estágio, né, para tornarmos mestres cervejeiros um dia. Vocês são amigos desse tempo? Lá estava já o Edmilson há algum tempo na cervejaria. Vocês se conheceram na Cervejaria Antártica? Nos conhecemos lá, mas o Edmilson já começou um bom tempo antes, na parte de biologia e química, na então Cervejaria Paulista, ali, né, Edmilson? Conta um pouquinho desse comecinho pra gente, então, por favor. Tem tanta coisa que você vai lembrando, né? E a gente vai pegando uns outros ganchos até chegar. Exatamente. Nesse dia. Bom, primeiramente, eu quero dizer que é uma honra estar aqui hoje com vocês, para a gente estar trocando, né, essas experiências, falar um pouquinho. Mas, enfim, o nosso começo... sabe que o João é um cara privilegiado, né? Claro que sim. Foi você que me recebeu. O João tem um pai que se chama João Saciloto. Então, é fácil chegar em qualquer lugar com um pai do potencial que tem o seu João Saciloto. O meu pai era gerente de vendas na época na Antártica. O meu avô, o pai dele era um homem da manutenção da Antártica. Então, bem dizer, eu posso dizer que nasci dentro daquela fábrica. Tem uma tradição
longa Sim, aí, né? sim. Tem 3 gerações. A terceira geração. Terceira geração de cervejeiro. Não é cervejeiro, são pessoas de dentro da fábrica. São cervejeiros de festa. Eu só tirei a nomenclatura mestre cervejeiro, mas cervejeiro porque está envolvido com a produção de cerveja, não é verdade? Pois é. E eu me lembro aí, voltando ao tempo, que faz muito tempo, o que aconteceu? O João chegou raquíticozinho, né? Bem. Não acredito. Um dia o João foi magro? Magrinho. Sério que o João já foi magrinho um dia? Tinha cabelo. Não acredito. Essa é outra que eu não acredito. Uma bela franja. Eu tenho tique até hoje de tirar a franja da cabeça. Eu percebo. E o João chegou com aquele pique que eu cheguei para ele e falei, João, pera lá, eu estou aqui, daqui a pouquinho eles vão me mandar embora, você vai assumir tudo aqui, pera aí, devagar, João. Mas, assim, você me respeita, menino. Desde a primeira vez, o João é aquela pessoa fora da curva. Ou seja, o João chegou como quem não quer nada, foi caindo na graça dos operadores. E outra, como estagiário, a gente tem que aprender a fazer de tudo. E aí a gente coloca até de saber lavar banheiros também, porque nós fizemos isso. Então, para se tornar um bom profissional, primeiro, você tem que pegar e participar de todo o processo. E o João foi essa pessoa que ele chegou muito, possivelmente, né, muito que orientado lá pelo senhor João Saciloto. Um grande professor, né? Nós tínhamos um afã, todos nós tínhamos um afã, né, de estar querendo, entre aspas, mostrar serviço, mas mostramos coisas certas e erradas também. Mas é isso que está falando interessante, a gente participava de uma coisa que se chamava Sistema Dual de Ensino Alemão, onde na fábrica nós aprendíamos a prática e num outro local nós aprendíamos a teoria cervejeira, né? E esse local era a Escola de Vassouras, né? E nós participamos, o Edmilson foi da primeira turma e eu fui da segunda turma da Escola de Vassouras, na década de 90, né, Edmilson? Isso... Aprendi assim... É que as pessoas não estão ouvindo o que o Fábio está falando. Ele disse que era na Escola de Vassouras. O engraçadinho do Fábio, que é nosso colega aqui do podcast, falou aqui no fone, vocês aprendiam varrer lá... E como... A gente aprendi a varrer, viu? Também, né? Aliás, tem uma tradição também, né, para os estagiários, e lá na escola, também cervejeira não foi diferente. Todas as pessoas, no início, para mostrar que realmente ele está ali e quer aprender, o que acontecia? Era fazer de tudo, varrer, fazer limpeza, né? Então, você começava a ganhar a confiança das pessoas através do quão você trabalhava, como você ajudava. A sua dedicação no processo todo, né? E principalmente ir para o copo sujo, né? Tomar cerveja no final do expediente. Porque se você fizesse tudo isso, mas no final você não tomasse ou não participasse com aqueles mais experientes, então não tinha muita razão de ser também. Mas enfim, foram assim, o João, né, passaram tantas pessoas lá, né, com a gente, mas o João foi um. Hoje nós temos o Luciano Horn, que acho que mora até fora do país, teve o Vicente Perrone, o Carlos Hauser filho. Aliás, falar de Carlos Hauser, eu acho que é uma pessoa que vocês precisam de trazê-lo aqui. Ó, a missão para você, João. Claro. Carlos Hauser pai, né, eu tenho certeza que ele vai nos assistir também. É um ícone. Eu acho que, na minha opinião, foi um dos mestres cervejeiros tradicionais de Brasil, que também fez curso na Alemanha. E, enfim, eu aprendi muito com ele. Mas a gente aprende muito com as pessoas, é aquilo que a pessoa não fala para a gente. Ou seja, a gente tinha aquela percepção de quando precisava de fazer alguma coisa, chegava, olhava, não precisava falar nada, a gente já ia fazer. Então, o senhor Carlos Hauser, o mestre, ele nos ensinou a enxergar dessa forma. E o João não foi diferente. O João chegou muito habilidoso, tanto é que na parte de computador,
eu não sabia ligar um computador. E ele falou, não, Edmilson, vem cá, você me ensina a varrer o chão que eu te ensino a mexer com o computador. E foi mais ou menos por aí. Mas então vocês se conheceram na Cervejaria Paulista, então? Nós somos estagiários juntos. Quando chegou a inserção do João no mundo cervejeiro, retirando aí a convivência doméstica com o pai, né? Mas a sua inserção no mundo profissional, digamos assim, no início profissional, foi... Se deu na Cervejaria Antártica, já compartilhando a companhia de outros estagiários também. Tá, e lá estava o meu amigo Edmilson. O Edmilson, que vocês partilharam junto esses primeiros passos. Aulas de alemão, né? Aulas de cervejaria, aulas de convivência, aulas de como estar trabalhando. Quando foi que vocês fizeram a faculdade de Vassouras? Foi nesse mesmo... Década de 90. Foi nesse mesmo... Não, foi, isso, a aproximação de vocês aconteceu bem antes. Não, foi neste momento. Foi, vocês se conheceram. Que coincidiram-se as datas. E né? As datas se coincidiram, vocês fizeram também a escola, o Edmilson na primeira turma, você na segunda. É isso aí. E aí vocês seguiram... Fomos convivendo juntos, nós fazemos parte de uma geração, né, Edmilson, que nós pegamos uma grande transição de tecnologia, de mudança comportamental. Como se tratava um empregado antigamente é diferente de como se trata um empregado hoje. Nós aprendemos essa transição. Então, nós fazemos parte desse aprendizado juntos, não é? Exatamente. Então, isso que o João está falando é um negócio muito... que a gente pode trazer até para os dias de hoje também. Primeiro, eu tenho o hábito hoje da gente pegar e orientar e ensinar realmente o quadro de funcionários. Então, chega lá, por exemplo, um operador de caldeira, vamos elaborar um curso para um operador de caldeira. Para o pessoal do comercial, vamos fazer uma cartilha para o comercial para que, primeiro, ele saiba falar um pouco sobre o produto. Porque, de maneira geral, o que acontece? A gente vai apresentar um produto, mas a pessoa não sabe nem quais são as matérias-primas desse produto. Porque ele era vendedor de outra coisa, trabalhava no comercial de outro tipo de produto, às vezes chega sem conhecimento, né? Pois é, e tanto eu quanto eu tenho certeza absoluta também que o João, e tanto é que hoje ele está na área de docência, né, numa importante instituição. Então, a gente tem essas raízes aí que a gente entende que treinamento é a melhor coisa que se possa fazer dentro de uma empresa. Então, a gente com essas raízes, com essas aptidões aí de falar um pouco sobre malte, explicar o que era a cevada, né, que o malte vem da cevada, parte de juntos. E eu vou te contar uma coisa. Bom, primeiro que pessoas com conhecimento sem dúvida nenhuma, o que há de maior valor dentro de qualquer instituição, dentro de qualquer empresa, né? Pessoas bem formadas, com conhecimento. E eu vou contar uma coisa para você, Edmilson. Nesse período que nós estamos aqui com o nosso podcast, nós tivemos a ideia de fazer um podcast voltado diretamente para a cerveja. Há muitos podcasts que falam também de cerveja, mas o nosso é exclusivo de cerveja. E foi aí que eu conheci o João, desde que nós iniciamos o nosso podcast até hoje, eu aprendi uma quantidade de coisas, porque o dia que o João chegou aqui a primeira vez e nós fizemos o nosso primeiro podcast, eu sou jornalista há muitos anos, mas eu nunca havia abordado esse tema, que é a fabricação de cerveja, nunca tive essa oportunidade de abordar com nenhum mestre cervejeiro. Então, portanto, eu não sabia nem nomenclatura de nada. E aos poucos, nas nossas entrevistas aqui, o João foi dando uma aula para mim e para todas as pessoas que assistem o nosso podcast. Eu posso te falar uma coisa? Pois não. Tu é um cara muito inteligente. Por quê? Porque você soube garimpar. E eu acho que não teria pessoa melhor do que o Saciloto para estar aqui. Pois é. Esse cara é de um conhecimento, ele explora, ele sabe qualquer assunto. A hora que você entrar no ramo da informática para aliar a parte de produção com informática, não tem Mais limite. uma vez eu me apoio nos ombros dos gigantes, hein? Puxa vida. Não, mas sem dúvida nenhuma. Acho que você falou do conhecimento, nós todos temos o conhecimento. A gente direciona nossos conhecimentos para um foco, para um objetivo. Exatamente. Que nosso objetivo, com certeza, como é cervejeiro, é fazer bem para a língua
do consumidor de cerveja, né? E fazer ele pedir mais um copinho também. Exatamente. Agora, a relação de amizade de vocês dois, que começou nesse momento aí da Cervejaria Antártica, enquanto vocês eram ainda estagiários, essa relação durou, essa parceria juntos durante muito tempo? Vocês trabalharam durante muito tempo juntos? Além de trabalhar muito tempo junto, até hoje, de repente eu tenho uma dúvida, eu não é vergonha, eu falo, João, me ajuda com isso, o João pega também outras, vamos perguntar para o tal. Nós temos um grupo de cervejeiro, não sei agora quantificar quantas pessoas tem, mas eu garanto que ali estão os melhores do Brasil. E é um grupo que acho que passa de 100 pessoas, mais né, de 100 pessoas, são nossos antigos mestres e também os atuais amigos, cervejeiros novos e cervejeiros contemporâneos nossos. Nós estamos nos consultando, e eu sempre digo, vou falar de novo, o maior bem que a gente tem, além do conhecimento, treinamento, da experiência que nós tivemos, é a agenda telefônica, porque a qualquer momento a gente pode lançar mão de telefonar para um amigo sem ficar pedindo muita permissão e tirar a dúvida, né, Edmilson? E me parece que boa parte dessa turma que trabalhou juntos aí nesse tempo da Cervejaria Antártica, quando vocês se conheceram, e boa parte das pessoas que passaram por lá e aprenderam por lá, muitos deles se tornaram proprietários de microcervejarias. Eu acho que nem tanto assim. Não são porque tantos. Loucos como eu e o João são poucos. Teve gente que escolheu coisa melhor. Pois é. Eu diria que é um desafio muito grande, né? E a partir do momento que a gente inicia esse projeto de estar trabalhando, de estar envolvendo com funcionários, eu acho que cada dia a gente ganha mais um ente para a nossa família. Então, na Claro, por exemplo, eu tenho certeza que na Boreal também, como é que funciona? Vai entrar um novo distribuidor, o cara tem que se sentir em casa. Sim. Então, esse é o nosso dilema. É fazer com que todos pensam de forma igual, né? Todos estão ali por um único objetivo, claro, que é ganhar dinheiro, mas primeiro é a gente colocar o produto acima de tudo. Então, esse é o nosso dilema. E é engraçado, Edmilson, que eu, quando comecei aqui o nosso podcast, nós começamos a falar com o João, eu fiz uma pergunta para ele logo no início, né, quando ele se apresentou como proprietário de uma microcervejaria e tal, que, aliás, nós chamávamos, eu e Fábio chamávamos de cerveja artesanal, e o João trouxe aqui um conceito, nos ensinou aqui um conceito de que cerveja, que o que vocês fazem não é artesanal, é indústria do mesmo jeito que as grandes indústrias nacionais e internacionais, e que, na verdade, o conceito de artesanal é aquele que faz na panela e faz uma vez, não repete, não consegue repetir a receita, né? E aí, depois de ter aprendido isso, eu fiz uma pergunta para o João, que ele me deu uma resposta tão interessante que muito provavelmente você vai concordar, já que é da mesma turma. Eu disse para o João, mas que coragem que vocês têm de fazer um investimento e montar uma indústria, uma microcervejaria, para entrar no mercado e concorrer com marcas que estão no supermercado a preços que vocês não conseguem fazer. E o João disse para mim assim, mas quem falou que a gente quer concorrer? A gente não quer concorrer, a gente quer fazer coisa diferente. A nossa proposta não é concorrer. Você concorda com isso, Edmilson? Concordo. E eu não me tornei um sócio do João Saciloto por um mero detalhe. Na verdade, a gente não queria mexer com cerveja. Nós queríamos fazer coisa mais do que mexer com cerveja. Nós queríamos fazer a produção de malte. E o João, na época, eu lembro que ele veio de uma maltaria, né? E essa maltaria, né, uma das maiores da América Latina hoje, é isso mesmo. Então ele tinha todo esse conhecimento. E como nós dois sempre falávamos, vamos construir um avião, a gente começava a brincar ali, e, enfim, então era muito... E corria o risco do avião ficar pronto. E até voar. Eu acho que foi por pouco também que a gente não foi, né? Nem fosse aquele aviãozinho de papel lá. Nós bolamos muitas coisas, né? Inclusive a parte acadêmica também, a gente falou muito disso, né? Isso. E acabamos indo para esse lado um pouco também. Você também foi para a parte acadêmica, Edmilson? Também. Edmilson, me conta você, Edmilson, quando você começou a se envolver até com faculdades lá em Goiânia, foi isso? Em Brasília? Na verdade, eu sou uma pessoa muito tímida, então eu sou muito difícil de começar a entrar na engrenagem. E eu comecei aqui em Ribeirão Preto, isso na época de estagiário e tal, né, bastante tempo atrás,
e eu comecei a dar aula de matemática. De matemática. Depois fui para a aula de química. Depois para biologia. Você tem formação de biólogo, de químico? Como é que é a sua formação? A primeira formação é química industrial. Química industrial. Depois fiz engenharia química, depois biologia, ciências biológicas primeiro, depois biologia, depois fiz matemática. Isso tudo já trabalhando no meio cervejeiro. Isso tudo. E você fez essas faculdades com a intenção de aplicar o conhecimento na produção de cerveja? Eu era muito tocado a desafio. Então, por exemplo, quando se falava de micro-organismo, hoje a gente sabe que o segredo de tudo está exatamente no micro-organismo. E quem? A levedura. Então, eu começava a ver, por exemplo, a taxa de natalidade das leveduras, que ela cresce de forma exponencial. O que é exponencial? O que é forma logarítmica? Então, uma das áreas, né, que veio ser uma das disciplinas é a matemática. Você foi para matemática eu fui para matemática para poder fazer isso. Então, assim, eu usava muito esses artifícios para poder ir buscar conhecimento para depois poder falar de forma igualitária. Eu não queria saber só o que é logaritmo, eu queria saber a matemática inteira, né? Bom, mas eu acabei interferindo aqui, fiz uma pergunta sobre a sua participação no mundo das universidades e atrapalhei a resposta que você estava... Não, pois é. Então eu comecei dando aula aqui, né, em Ribeirão Preto, depois fui para esse mundão afora. Eu acho que o João também, aí nós perdemos um pouco o contato, mas eu fui uma das pessoas que comecei a pegar, por exemplo, ir para muitas fábricas, né, desenvolver receita, dar treinamentos. E nessa de dar treinamentos, a gente acaba sendo visto por instituições. Então, nós começamos a fazer muitas palestras, né, temas específicos como qualidade. Eu também tenho título de qualidade total. Então, eu gosto muito Isso dessas... é porque ele é tímido, hein? Eu sou um cara atirado. Eu gosto muito do que vem em qualidade total, né? Então, a gente começou a dar palestra, começou a fazer esses, não vou dizer podcast, mas esses workshops, né? Entendi. E isso daí foi fazendo com que houvesse mais interação, mais participação. Mas assim, da aula mesmo, fui mesmo convidado pelo João, né, uma importante, na Unesp, pode falar o nome, né, João? Claro. Na Unesp, que é uma... Aqui pode tudo. Então, tive a honra de participar com o João. Dei também aulas em algumas instituições, como o UFG, né, de Goiás. Sim. Mas, assim, o grande problema nosso é tempo. Então, se a gente começa a dedicar, e eu sou igual o João também, a gente não consegue fazer um negócio meia boca. Então, tem que fazer e fazer de forma bacana, de forma legal. Então, para isso, a gente tem que se preparar, a gente tem que estar estudando bastante. Então, essa é a nossa trajetória, de pegar, buscar, né, conhecimentos e principalmente de ensinar aquilo que a gente, né, mais sabe fazer, que no nosso caso é cerveja. E com isso, nós montamos uma escola, né, na Cervejaria Claro, e eu tenho uma sala de aula tanto na cervejaria lá de Goiânia como daqui de Ribeirão Preto, porque hoje são 2 unidades. E nessas salas a gente tem parcerias, já tivemos parceria com o pessoal do Sebrae, do Senai. A gente recebe muitas visitas e numa dessas daí eles pedem sempre para poder falar alguma coisa, né, passar um dia, por exemplo, dentro da cervejaria. E até bacana isso quando as pessoas pedem, né, as universidades pedem para ir para dentro da cervejaria, porque a gente já tem essa expertise, e aí a gente começa a setorizar e começa a colocar as pessoas, hoje você vai fazer o invase. Então a gente, sei lá, dependendo do grupo, né, grupo de 50, talvez até mais pessoas, então pega essas pessoas, vai lá, vai fazer a seleção. Fazer a seleção para buscar a garrafa, para buscar a latinha, para buscar o vasilhame, né, que a gente vai envasar no dia. Enquanto isso, um outro corre para o laboratório. Para fazer o quê? Pegar as amostras para ver se o produto está liberado para ir para o vasilhame ou não.
Outros já vê se tem trinca capilar na própria garrafa, já verifica como é que está a parte de litografia, por exemplo. Então, assim, são muitas coisas que, às vezes, as pessoas, como aprendiz, né, como estudante, não tem esse dimensionamento dessas coisas. Então, assim, é bastante interessante o pessoal ir para dentro da fábrica, chega lá eles participarem desses blocos, né, de pessoas que têm esses conhecimentos. E assim, e hoje a gente tem até fila de faculdades. Universidade querendo... eu vou estar aqui até dia 23, né, que eu tenho um compromisso aqui no dia 23. No dia 24 eu já tenho palestra, já tenho um dia também de encontro dentro da fábrica com o pessoal do Instituto Federal de Goiás, o IFG. Né, então eles vão estar lá, tem bastante, como é que eu vou dizer, bastante vínculo, por exemplo, com software. Então eles querem ir lá para mostrar e para poder também verificar as etapas de produção de cerveja, mas assim, voltado para o campo. Porque uma coisa é a gente aprender, verificar toda a parte de história, tudo, mas quando você faz o estágio, assim como eu, João, e aí a gente volta no tempo de novo, quando a gente vai e faz cada ponto, cada etapa dentro de uma unidade fabril é outra história, né? Então, é muito mais importante a gente saber o porquê que está fazendo ou do que aquilo que a gente propriamente dito está fazendo no momento. Então, assim, foi um ponto que a gente, através das disciplinas, né, que nem a sua pergunta, que a gente trouxe para dentro da cervejaria, e isso permitiu a gente crescer junto com funcionários, junto com as pessoas envolvidas. E assim, mais uma vez, eu tenho certeza que o João também faz isso na cervejaria dele. Então, uma das coisas, tanto em Goiânia quanto aqui, a gente leva para dentro da sala de aula. Hoje vamos falar sobre carga térmica. Surgiu aqui o nome agora na cabeça. Sim. A gente vai pegar e explicar tudo o que é carga térmica, como é que funciona. Vamos falar sobre proteínas, sobre estabilidade da cerveja, sobre a turvação da cerveja. Então, a gente pega vários temas e a gente faz mesmo que um brainstorming para poder ouvir e para poder sentir das próprias pessoas como é que ela resolveria aquele problema de uma forma facilitada. Então, isso eu acho que é uma grande, como é que eu vou dizer, um grande desejo, né, dos funcionários de estar sempre junto com a gente, porque, além de tudo, eles gostam de aprender, eles gostam de entender o porquê que associar, por exemplo, uma parte didática com aquela parte do aprendizado. Eles conseguem enxergar a ciência, os porquês de estarem triturando aquele malte daquela maneira, misturando com a água naquela temperatura, né? E não simplesmente como se fosse uma coisa mecânica caseira, né? Isso que é bacana. Quando eles sabem, fazem até melhor, né? Agora deixa eu fazer uma pergunta para você e para o João também. Não, você já me perguntou muito. Não quero saber. Só. Você quer responder, responde, não quer. E quando nós brincamos aqui no começo, né, dizendo que nós somos loucos de ter montado uma microcervejaria, né? Outros partiram, como disse o João, outros partiram para coisa melhor. Quando é que você teve a ideia, o insight de dizer, olha, eu vou montar uma microcervejaria e vou entrar no mercado para trabalhar certamente você já estava num estágio em que os seus préstimos profissionais estavam sendo colocados a uma grande cervejaria e num determinado momento você disse, eu vou montar uma microcervejaria. Por que você fez isso? Vamos falar para o Edmilson começar exatamente isso no segundo episódio? Vamos. Então tá bom. Vamos encerrar esse episódio por causa do tempo. Em respeito a você que está nos assistindo, em respeito a você que está nos vendo, vocês sabem que os nossos vídeos dificilmente passam de 30 minutos, porque vídeos muito grandes são muito cansativos. Então eu vou pedir para o Edmilson ficar conosco. Ele até abriu a boca para responder, eu falei, para. O João que mandou brecar aqui. E a gente vai encerrar esse vídeo, você descansa e depois você assiste o nosso segundo vídeo. Obrigado pelo seu carinho, obrigado por estar nos acompanhando. No próximo episódio tem mais Edmilson e João Saciloto aqui no Cerveja Pod. Dupla. Tchau.